E a tireoide não é a única que armazena iodo. Existem outras glândulas, outras estruturas que podem fazer o armazenamento de iodo, mas não na mesma proporção, em proporções bem menores. Aqui é onde a gente armazena mais. E aí vai ficar aí armazenado até que nós vamos ter um estímulo. Quem é esse estímulo? Esse estímulo é o TSH. O TSH vai estimular, que foi produzida lá pela adenopófise, vai estimular essa célula folicular. E aí, quando ele estimula a célula folicular, ele vai ativar esse receptor megalina, que reconhece esse complexo aqui. Que complexo pró? Esse complexo que é a tireoglobulina com o hormônio T3, T4, com DIT, com MIT, tudo aquilo que já foi formado, certo? Ele vai reconhecer. E aí, quando ele reconhece, ele faz com que essa membrana apical forme pseudópodos que vão englobar esse complexo e vão fazer uma endocitose. Então, esse complexo vai vir aqui. Veja que ele fez uma endocitose, né, do coloide com esse complexo aqui. E aí, essa vesículazinha que foi endocitada vai se fundir com lisossomos. E aí, esses lisossomos vão fazer a quebra desses resíduos. Ou seja, ele vai quebrar a T4, quebrar a T3, quebrar a DIT, quebrar a MIT, liberar, certo? Liberar, vai fazer a quebra aí, vai soltar essas produções, né? Esses hormônios que foram produzidos e as moléculas que não são hormônios que foram produzidos também, mas que não chegaram até a forma de hormônio. Qual é o destino de T3 e T4? Uma vez que T3 e T4 solte daqui da tireoglobulina, ela vai sair dessa célula pela membrana basolateral. Existe a possibilidade de ser por difusão simples, porque ela é lipofílica. Então, algumas literaturas falam que é por difusão simples, mas também suspeita-se que pode ter transportador. Não se conhece, mas suspeita-se. Não se esqueçam que quando a gente estuda hormônios tireoidianos, a gente fala que os hormônios tireoidianos, apesar de serem amínicos, serem derivados de um aminoácido, eles têm características de hormônios esteroides. Então, por que esses hormônios aqui não foram lançados no sangue logo que sintetizados, como os hormônios esteroides? Os hormônios esteroides são sintetizados e logo em seguida eles caem na circulação. Por que isso não aconteceu? Já que eles são lipofílicos, porque eles estavam presos à tireoglobulina, certo? A tireoglobulina mantém eles aderidos ali, presos no coloide. Então, esses hormônios, eles só vão conseguir ser liberados de fato quando eles se soltarem da tireoglobulina, que para isso eu preciso das enzimas que estão presentes nesses lisossomos. Então, quando essas enzimas aqui, esse lisossomo se funde com essa vesícula, e aí essas enzimas começam a fazer essa quebra, que libera o hormônio, então o hormônio agora T3 e T4 pode cair na circulação, certo? E a gente consegue fazer com que ele caia na circulação. Se vai usar transportador, não está claro. Aí, o que é que você acha? Eu acho que é bem provável que tenha transportador, certo? Embora a gente tenha literatura falando que é por difusão simples, a gente tem visto que cada vez mais, mesmo moléculas lipofílicas, utilizam transportador para atravessar a membrana. E vocês vão ver isso quando a gente estiver falando da entrada dele nas células periféricas, certo? Desses hormônios. Aí agora, vamos ver outro aspecto aqui. O que acontece com o DIT e com o MIT? O que vai ocorrer com o DIT e com o MIT? Que não saíram da célula, eles não conseguem sair da célula, eles não estão na forma de hormônio ainda. Eles vão sofrer remoção do iodo, eles vão sofrer uma remoção aí, vai ser retirado esse iodo deles, para que o iodo seja utilizado na formação de um novo T3 e T4. E também as tirosinas vão ser removidas da tireoglobulina, para que esses aminoácidos também sejam reaproveitados para a síntese de nova tireoglobulina, certo? Então, a gente vai reaproveitar tudo. Quem faz essa remoção de iodo? A remoção de iodo em qualquer local do nosso corpo que aconteça é por uma enzima chamada de desiodase, tá aqui.
desiodase. É uma enzima que remove esse iodo. Então, existem vários tipos dessa enzima. Esta aqui, específica, ela é chamada de desiodase intratireoide ou intratireoidiana. A gente só encontra essa específica aqui, que é a que faz a remoção de iodo do DIT e do MIT. Mas existem outras desiodases, tanto aqui quanto em outros tecidos. Vamos voltar no tempo para a gente pensar. Falei para vocês que a maior parte do que nós sintetizamos de hormônio é na forma de T4, que na verdade a gente considera como um pró-hormônio. Então, vamos dizer assim que de todo o hormônio que nós produzimos entre T3 e T4, 90% é T4. Em torno de 10% é T3. A gente já fechou 100%, mas eu falei em torno, né? Então, tem uma porcentagem muito pequena de 1% que é um T3 inverso, ou T3 reverso, que é um T3 inativo, que não tem função, certo? Então, a gente normalmente fala mais de T3 e T4. Então, T4 é 90%, T3, 10%. Ah, mas você disse que T3 é a forma biologicamente ativa. E aí, o que é que eu vou fazer se eu tô com T4? Então, para T4 ficar na forma ativa, tem que ser transformado em T3. Então, eu preciso remover um iodo. E aí, quem vai fazer essa remoção de iodo é exatamente a desiodase. Onde é que eu posso encontrar? Quais são os tipos de desiodases que nós podemos encontrar? Então, aqui tem esses tipos para vocês de desiodases. Nós temos o tipo 1 e o tipo 2. E aqui nós temos o tipo 3. Cuidado, não é essa mesma aqui, certo? Essa aqui é a desiodase intratireoidea. Essa é encontrada somente aqui e somente serve para remover o iodo do DIT e do MIT. Essas outras nós podemos encontrar em outras regiões. Por exemplo, desiodase tipo 1, que remove iodo de T4 aí transformando em T3. Onde é que eu encontro? Normalmente nós encontramos em tecidos altamente vascularizados, com alto fluxo sanguíneo, como fígado, como rins, pulmões, músculo esquelético. Por que nós encontramos esse tipo aí predominantemente nesses tecidos? Para que esses tecidos façam a conversão de T4 para T3, quando outros tecidos não estão conseguindo fazer essa conversão de maneira suficiente para suprir a sua atividade. Então, vamos dizer que tem lá um tecido periférico, que ele precisa de mais T3 do que ele está conseguindo fazer essa conversão. E aí, nós encontramos em grande quantidade essas desiodases nesses tecidos altamente vascularizados de alto fluxo, e aí eles transformam. E aí, quando eles transformam, chega nesses tecidos já na sua forma biologicamente ativa, que é o T3, ok? A própria tireoide tem desiodase tipo 1 também, então ela já pode fazer essa conversão antes de cair na circulação. Desiodase do tipo 2, nós encontramos no sistema nervoso. As células da glia, elas têm esse do tipo 2 e fazem a conversão aí de T4 para T3. E temos a desiodase do tipo 3, né, que vai fazer a remoção, só que ela faz a remoção do iodo, ao invés de fazer no anel externo da tirosina, faz no anel interno. Só lembrem, gente, ó, aqui tem uma tirosina, aqui tem outra de tirosina, né, e aí a gente tem aqui o iodo, né, tirosina. São duas moléculas de tirosina copadas ao iodo, que está o nosso pró-hormônio. Veja que esse é o anel externo, esse aqui é o anel interno. Então, a desiodase tipo 3, ela tira do anel interno e aí transforma T4 em T3 reverso. E essa T3 reverso, ela é inativa, ela não tem uma atividade biológica, certo? Ela não tem uma função. E qual é a vantagem da gente ter T4? Por que não logo T3? Porque na forma de T4 acaba funcionando como um armazenamento. A gente acaba armazenando ali e só convertendo em T3 na sua forma ativa quando tiver necessidade. E por conta disso,
o tempo de meia-vida é diferente nas duas situações. O tempo de meia-vida do T4 pode ser de 5 a 6 dias. Já o tempo de meia-vida de T3 é cerca de 1 dia, né? Então, quando a gente deixa na forma de T4, a gente acaba mantendo um período aí maior de circulação desse hormônio, permitindo maior tempo também para sua utilização. Uma vez na circulação, como é que esses hormônios são transportados no sangue? Ligados à proteína. E aí existe uma proteína que transporta tanto T3 quanto T4, que é a globulina ligadora de tiroxina. Tudo bem que tá tiroxina, T4, mas ela serve para as duas, certo? Então, ela não é exclusiva de T4, ela também serve para T3, mas a gente chama de globulina ligadora de tiroxina. Não é a única forma, né, de transporte, não é o único transportador, mas é o principal. 70% desses hormônios estão ligados, né, em termos de transporte, né, daqueles que estão sendo transportados ligados, 70% estão ligados à globulina ligadora da tiroxina. A gente usa a sigla TBG para ela, né, então eu vou falar assim, 70% está ligada a TBG. Sendo que a gente tem outras formas de transporte. De 10 a 15% pode ser transportado ligado a transtiretina, que a gente usa normalmente a sigla TRR, transtiretina. Essas duas, globulina, ligador de tiroxina, transtiretina, elas são produzidas, sintetizadas pelo fígado. De 10 a 15% pode ser transportado ligado à transtiretina. De 15 a 20% ligado à albumina, né? Albumina, gente, maior Uber aí que nós temos no corpo. Em torno de uns 3% pode ser ligado a lipoproteínas, certo? Mas, apesar de ter esses transportes, então, eu tenho uma parte que está ligado à transtiretina, que a gente usa a sigla TRR. Uma parte pode estar ligada à albumina, outra parte à lipoproteína. Apesar disso tudo, somente a deficiência da TBG é capaz de comprometer aí o transporte desses hormônios. Mas, de qualquer forma, a TRR é a principal forma de transporte desses hormônios para o sistema nervoso, né? Então, vale pelo menos a pena a gente falar isso. Mas a principal é a TBG, de fato, né? Então, não esqueçam dela. Se vocês esquecerem das outras, tudo bem. Mas, não tudo bem, não. Mas, essa é a principal forma de transporte. E aí a gente fala, sim, por que é importante transportar? Porque eu preciso tanto de TBG. E a gente entra nos aspectos, né, que a gente falou antes. Porque eu preciso na forma de T4 para poder armazenar, né, uma forma de armazenamento desse hormônio. Enquanto ele não se converte a T3, eu não vou ter ali a sua forma ativa. Então, é melhor manter o T4 até que essas células precisem. Da mesma forma, ligado a um transportador, a gente sabe que isso também aumenta o tempo de meia-vida. Isso faz com que essa meia-vida fique mais longa. Então, isso aumenta ali, funciona como um reservatório na circulação desses hormônios. E, além disso, também evita a excreção pelos rins, porque elas são moléculas relativamente pequenas, poderia ser facilmente perdido pelos rins, pela urina, excretados. Aí a gente teria, então, uma redução da sua atividade também, certo? Então, é uma importância grande para a TBG. Tem uma parte, não esqueçam, a gente sempre tem uma parte que está ligada, mas tem uma parte muito pequena que está na sua forma livre, que é exatamente essa forma livre que vai agir no tecido. Então, existe uma forma livre extremamente pequena de T4, normalmente 0,03%, e 0,3% de T3 aí que está na sua forma livre, certo? Então, vamos ver aqui nessa imagem o que é que vai acontecer. Ele vem aqui ligado ao seu carreador, ele ligado à sua proteína transportadora, normalmente TBG, vai se desligar, ficar na sua forma livre, vai entrar na célula. Nessa célula T4 vai ser convertida a T3, e aí T3 vai agir em receptores nucleares, que vai então gerar a síntese de proteínas. Vamos para algumas correções. Primeiro, não necessariamente a TBG, mas provavelmente sim,
né? 70%, então provavelmente sim, TBG. E não necessariamente é T4, pode já vir na forma de T3. O tecido pode converter, a depender do tecido, mas já pode estar na forma de T3 e já entrar na célula e ir diretamente para esses receptores nucleares. Depende se a célula tem enzimas para fazer essa remoção ou não. E aí fica a questão, como é que esses hormônios entram aqui? Por difusão simples, acreditava-se que sim. Mas como eles perceberam que existe saturação para a entrada desses hormônios, eles começaram a ver que seria difícil, né, que houvesse saturação se fosse por difusão simples. E aí eles identificaram que, de fato, existem aí transportadores para a entrada desses hormônios. Não são transportadores específicos, mas são transportadores que fazem também o transporte desses hormônios, tanto de T3 quanto de T4. Nessa imagem a gente tem somente um transportador, é um transportador aqui de monocarboxilatos, é um transportador de aminoácidos, mas que eles utilizam para fazer esse transporte. Provavelmente é o transporte que a gente tem nos neurônios, porque os neurônios não têm enzima para remoção de iodo, não tem desiodases. E aí, como a glia tem a D2, ela faz a remoção de T4 para T3, faz essa conversão de T4 para T3, e aí libera T3 para o neurônio. Existem outros transportadores, né, além desse transportador de monocarboxilatos, certo? Existe NCTP, existe OATP. OATP é um tipo de polipeptídeo transportador de ânions orgânicos, enquanto que NCTP é um polipeptídeo transportador de sódio e de taurocolato, que faz o transporte nos diversos tecidos para que esses hormônios possam entrar e aí fazer a sua ação.